Ori significa iniciação a um novo estágio da vida, um novo encontro. Ele se Estabelece enquanto rito e só por aqueles que sabem fazer com que uma cabeça se articule consigo mesma e se complete com o seu passado, com o seu presente, com o seu futuro, com a sua origem e com o seu momento ali. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal Cinema e Sociedade. E hoje eu gostaria de trazer para vocês um filme chamado Ori. Ele é um documentário da cineasta e socióloga Raquel Gerber. E nesse documentário ela buscou acompanhar os movimentos negros mais ou menos pelo período de 1977 até 1988. Nesse documentário é trabalhado muito também a relação entre África e Brasil. E tem como fio condutor a história da Beatriz Nascimento. A Beatriz Nascimento foi uma historiadora e ativista do movimento negro. Ela teve uma vida infelizmente muito curta, que acabou de maneira trágica. Ao tentar proteger uma amiga que estava em um relacionamento abusivo, ela acaba sendo assassinada pelo namorado dessa amiga, né? E Beatriz Nascimento é uma personagem relevante não só pela sua história de vida, pela sua história como ativista, mas também pelas suas produções acadêmicas, né? A Beatriz era uma historiadora que nos seus estudos voltados para estudar o negro, produziu documentos muito relevantes que ajudam a pensar na formação do Brasil. Nas cenas iniciais do filme, ela começa com uma afirmação falando "eu sou atlântica", né? E ela diz também que a América é formada por uma transmigração de culturas. Ela diz que é um hemisfério transatlântico. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que a América é um continente formado pela transmigração, né? Tem a mistura dos europeus que vieram como colonizadores, dos negros que foram escravizados e foram trazidos para o Brasil também. Tem os indígenas que já pertenciam à América e tem toda essa mistura de povos presentes no continente americano. O documentário, ele dispara várias questões pra gente pensar, mas eu gostaria de ressaltar algumas. E uma delas são os fragmentos que o documentário traz sobre a experiência do exílio e como a experiência do exílio é uma experiência de perda de imagem, porque essa experiência é uma experiência de sequestro da sua terra natal e você é colocado em uma terra desconhecida. E essa experiência do exílio, ela se inicia também pela mercantilização de escravos, né? Os mercadores de escravos, eles não vendiam só a mão de obra escrava, não vendiam só corpos negros, mas eles vendiam também a alma dessas pessoas. Então essa experiência de exílio e de perda de imagem é uma experiência muito forte. É uma experiência muito traumática também, a gente pode dizer. Um outro ponto que pode ser trazido pelo documentário, que eu considero muito importante, que eu leio como foi trazido pela Cida Bento, Maria Aparecida Cida Bento, que se chama Pacto Narcísico da Branquitude. A Beatriz traz essa discussão. Quando a gente vê as assembleias que acontecem do movimento negro, a gente vê essa discussão presente de como nos estudos, como na academia, o negro é sempre visto com seu passado relacionado à escravização. Os estudos são sempre relacionados a esse passado escravocrata, sendo que essa não é a única narrativa sobre o negro que existe. E o documentário da Beatriz é importante por isso, porque ele traz essa outra narrativa, traz essa outra história, traz esse outro lado da moeda, né? Ele traz uma possibilidade de descolonizar, porque a colonização, ela institui esse pensamento e esse apagamento da história que vem antes da escravização, que vem antes do navio negreiro. Então, esse documentário da Beatriz possibilita também o resgate dessa história e a construção de novas histórias. Aqui é as origens dos meus antepassados que a gente vive aqui dentro. Toma banho de ervas, reza, acende as velas, né? Tá muito em contato com os orixás, que tá aqui, de repente vira um santo ali, outro aqui, e senta no chão, e dorme na esteira. E então, é isso, né? As minhas raízes.
quilombo. Na narrativa do documentário, a Beatriz centraliza o conceito de quilombo para poder discutir essa experiência, né, do negro no Brasil. E o conceito de quilombo se mostra fundamental para pensar o processo de criação da nação brasileira, se mostra fundamental para pensar os processos históricos do sujeito negro no Brasil, e para se pensar passado, para se pensar presente, para se pensar futuro. Esse é um conceito assim, essencial para se pensar essa articulação. E ela nos conecta nesse debate do quilombo, falando também da experiência dos povos Banto e dos povos Dogon. Ela fala dos povos Banto como aqueles que, onde eles se fixavam, eles instituíam nações, né? Então ela fala dessa criação do quilombo como uma nação, a criação do quilombo como um lugar organizado, como um lugar potente, um lugar de resistência, um lugar de luta. E os povos Dogon também, que eram povos guerreiros mesmo, né? Então ela fala dessa interação, dessa mistura cultural e política que esses povos traziam para a construção do quilombo no Brasil. Além de falar da relação que esses povos, que essas nações quilombolas instituíam com a África também, que tinha todo um jogo político que não é discutido quando a gente vai pensar a história que é trazida através da ótica da branquitude. A gente deixa de pensar o quilombo como uma nação e pensa só como um espaço geográfico. É claro que o quilombo surge como a necessidade de um espaço geográfico, né? Mas não só por isso. A construção do quilombo se deu pela necessidade de resistência, se deu pela necessidade de construir um espaço que possibilitasse a afirmação. A construção do quilombo possibilitou um espaço de afirmação e não só um espaço onde os corpos estivessem presos em cativeiros. O quilombo foi uma possibilidade de liberdade. E apesar de constituir também um espaço geográfico, porque uma nação precisa desse espaço geográfico, ela não foi só essa ocupação territorial, teve disputa e tensionamento a todo momento, além de ser também o quilombo um espaço de afirmação de direitos. Outro ponto importante que é trazido pelo documentário e que Beatriz traz de maneira muito ilustrativa, e que a Raquel também, né, usa das estratégias de mostrar as escolas de samba, de mostrar os bailes funk, e o hip hop e os terreiros, que é a necessidade da imagem na construção da identidade, a necessidade desses espaços onde a imagem é afirmada para a construção da identidade, né? Quando a colonialidade se institui, a gente tem dois mitos que são criados, que é o mito da brancura, que é o detentor da verdade, do bom e do belo, e o mito da negrura, que é aquele que carrega todos os estigmas negativos da sociedade, né? Então, assim, a gente vê a necessidade da criação desses espaços que quebram com esses mitos e possibilitam a criação de identidades positivas, identidades que se afirmam e descolonizam essa lógica, saem dessa lógica colonial. Nesses espaços a gente pode enxergar a possibilidade de criar uma imagem afirmativa e não uma imagem que carrega todos os estigmas negativos da sociedade, né? E a Beatriz, ela nos traz uma afirmativa que é preciso a imagem para se recuperar a identidade. Então, para a criação de novas identidades, de novas narrativas e de novas histórias, a gente precisa desses espaços que possibilitem a afirmação. No documentário, esses espaços trazem ao campo do visível essas imagens e essa necessidade de criar essas imagens. Elas tiram desse lugar de marginalizado e possibilitam essa criação de uma narrativa positiva, de uma narrativa afirmativa, de uma narrativa que não coloca a cultura afro-brasileira num lugar mítico, num lugar do exótico, num lugar sexualizado, num lugar inferiorizado, e colocam em outro lugar, né? Não necessariamente numa dicotomia positivo ou negativo, mas colocam em outro lugar, possibilitam uma nova história. Além disso, outro ponto muito importante desses espaços é que eles permitem o reconhecimento no outro. Você vê no outro a sua imagem, você vê no outro o seu igual, você vê no outro o seu semelhante, e esse processo de reconhecimento também é muito importante para a recuperação da imagem, para a recuperação da identidade. E esses espaços também se demonstram como de extrema importância para a fuga do cativeiro, né?
A Beatriz tem uma afirmativa que o negro nunca vai ser livre enquanto estiver carregando em si a memória do cativeiro. Ela diz algo próximo a isso. E esses espaços, eles possibilitam essa fuga, possibilitam essa libertação, possibilitam esse esquecimento do cativeiro. E isso se demonstra no corpo, com a dança, com a música, nos terreiros com os fenômenos de transe, isso tudo se demonstra no corpo. Então, a gente vê a necessidade desses espaços para fuga, e para fuga não como algo negativo, como algo que remete à covardia e não enfrentamento. Por que não? Tem os momentos de resistência que são feitos nos quilombos, mas também tem os momentos de afirmação, os momentos de fuga, os momentos de libertar-se do cativeiro, libertar-se dessa experiência. O quilombo surge do fato histórico que é a fuga. É o ato primeiro de um homem que não reconhece que é propriedade de outro. Vai é um quilombo, que a gente foge para se esconder, não é lá? E lá a gente encontra uma comunidade, encontra uma nação. Uma vez por ano, né? A gente encontra um portão aberto e foge. Isso é vai. Então o que fica evidente nesse documentário é a necessidade que nós temos hoje de romper com a ocidentalidade. Não só hoje, mas esse processo de resistência vem desde que o expansionismo europeu começou, desde que o processo de escravização começou. Então a gente vê a necessidade de rompimento com a ocidentalidade, de rompimento com esse ideal universal, onde o branco é visto como a verdade, o bom e o belo. E esse filme é muito importante para isso, para romper com essa narrativa. É muito importante para pensar as formas que já existem de descolonização do corpo preto, e é importante também para pensar em novas formas, né? Ele é disparador de muitas questões que podem ser discutidas também, não só as que eu trouxe aqui hoje, mas muitas outras questões podem vir a partir do filme. Esse filme foi uma das fissuras que se institui, né? Porque o racismo é uma estrutura, o processo colonial se estruturou na sociedade, mas existem fissuras, e a gente precisa aprender a enxergar através das fissuras para que possamos criar novas fissuras, até que essa estrutura seja rompida. E eu gostaria de finalizar esse vídeo com as palavras de Beatriz Nascimento, que é: cada indivíduo é poder, cada indivíduo é um quilombo. Muito obrigada por assistir até aqui. Não deixem de assistir Ori se ainda não assistiram. Deixem seus comentários, dúvidas, o que o filme disparou em vocês. E muito obrigada por assistirem até aqui. Tchau, tchau.